na discussão. Bom, você lançou recentemente, creio que é uma edição do ano passado, de 2011, o Dicionário da Antiguidade Africana, onde você faz uma revisita aos mitos mais profundos, aos mitos e à história mesmo mais profunda da África. Sim. Como é que nasce esse dicionário? Como é que foi elaborado? Existe uma corrente historiográfica que procura colocar a África na sua devida importância. Quer dizer, toda a historiografia que se construiu até hoje, até o florescimento desse pensamento, foi sempre do ponto de vista europeu, ao ponto de respeitáveis cientistas sociais, como, por exemplo, Engels, dizer que a África não teve história, né? Então, você começa a estudar a história africana a partir da chegada dos europeus e, consequentemente, a partir do escravismo, você já tem uma distorção aí, já começa com uma visão distorcida. Então, essa corrente historiográfica procura mostrar que existe um passado africano e um passado de realizações, com muitos tiranos, os heróis, sim, claro, mas também os tiranos, os traidores, etc., como toda a história, né? E partindo do princípio, aí que eu acho interessante, de que o Egito é parte fundamental, o Egito faraônico é parte fundamental dessa história. E se interrelacionou, apesar de estar à beira do Mediterrâneo, né? E ladeando o Oriente Médio, etc., tal, e daí a grande confusão, as pessoas não param para pensar que o Egito é um país africano e que interagiu durante todo o tempo, a época faraônica interagiu durante todo esse tempo com a chamada África Profunda, não só com o Sul, como com o Oeste e também com o Leste, que é a Arábia, etc., tal, né? Trocando experiências, quer dizer, trocando componentes civilizatórios. Eu me lembro, no meu velho ginásio, né, uma frase do Heródoto, que é o pai da história, que dizia o seguinte: o Egito é uma dádiva do rio Nilo. As pessoas entendiam isso do ponto de vista físico. Não, o Egito, o humus que vem pelo rio Nilo, vem lá da África Profunda, ele fecunda o solo do Egito. Não, mas não foi só o humus, não. Foi civilização mesmo. Os corifeus aí dessa teoria afrocêntrica procuram provar isso, né? E foi nessa linha que o dicionário foi construído, no sentido de trazer essas informações para o Brasil numa época em que não tinha. Ano passado não tinha. No ano retrasado, quando foi lançado, não tinha. Ano passado é que se publicou pela primeira vez, né, o convênio MEC-UNESCO, publicou a coleção, a monumental coleção da história da África em 8 volumes, em português. Aí você vai ver que quer dizer, são teorias ainda discutíveis, etc., tal, mas as coisas têm que ser colocadas, né? Você discute no livro uma coisa interessante, né? Quer dizer, para além da antiguidade clássica, existe uma antiguidade expandida. Sim, sim, né? sim. Quer dizer, uma antiguidade que é mais profunda e que não está sendo olhado pela historiografia oficial. Como é essa? Não, isso aí foi vamos dizer assim, uma estratégia de trabalho, né? Você, por exemplo, você vai focalizar, o nome do livro é Dicionário da Antiguidade Africana. Vamos considerar que determinadas regiões da África, em determinados momentos, permaneceram na antiguidade. Isso é um conceito que a história já acolheu, né? Antiguidade expandida, né? Então, a gente está considerando aí, na antiguidade ainda, aquelas regiões que não tinham recebido, até esse momento, o aporte islâmico, que veio a partir do século VII, né? E o aporte português, europeu, que veio a partir do século XV. Então, determinadas regiões da África, dentro desse conceito, permaneceram na antiguidade até o século XV. Essa é que é
esse aqui é o raciocínio, entende? Agora a gente está fazendo, até procurei me cercar de parcerias mais qualificadas, porque eu constantemente sou acusado de aventureiro. Eu tenho um bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Brasil em 66. Depois disso, eu não fiz mestrado, não fiz doutorado, não sou um historiador no sentido clássico, estrito, né? Porque eu não estou propondo nenhuma teoria nova, eu sou um propagador de teorias que estão surgindo aí. Então, sou constantemente chamado de intrusão da história, etc. E tal. Então, resolvi agora, como estamos elaborando uma sequência desse dicionário, que é a partir da chegada do Islã na África, aí procurei um parceiro da academia para neutralizar esses bombardeios. Já teve até gente dizendo, como é que um sambista vai fazer livro de história? Quando querem desqualificar, é o sambista, né? Não é nem compositor de música popular, é o sambista. Deixa para lá, né? Agora, quer dizer, a sua obra continua seguindo, né? Claro. Bom, você depois tem os seus romances também. Sim. Como é que está esse trabalho mesmo com a literatura, com a ficção mesmo? Né? Eu estou fazendo uma coisa, eu acho que é muito interessante. Eu fiz o Mandingas da Mulata Velha, na Cidade Nova, que saiu pela Língua Geral em 2009, que é uma ficcionalização do universo da legendária Tia Seata, que eu sempre tive muita curiosidade de saber o que houve realmente naquele momento, né? E aí eu fui pelo viés da história, porque não tem nada que comprove nada. Eu sei que Tia Seata tinha um envolvimento com a comunidade malê, a comunidade islâmica da Bahia, né? Inclusive na família dela tinha gente com nomes árabes, Fatumata, tinha um Abu. Isso houve realmente, comprovadamente, houve no Rio de Janeiro esse núcleo islâmico a partir da casa da Tia Seata. E aí eu criei uma ficção nesse caminho aí, né? Até tem um amigo, o Reinaldo Figueiredo, humorista e cartunista, Reinaldo da Caceta, né? O Reinaldo disse, estou decepcionado com o teu livro. Fui ler pensando que era um livro de samba, é um livro de religião. Eu digo, não, meu irmão, tá tudo entrelaçado aí. Então, o Mandinga foi o primeiro. Pela Babel, ano passado, essa árvore dourada que supomos, que é um outro momento, né? Eu estou elaborando também, vai sair agora, esse mês, pela Palas, um que chama-se A Lua Triste de Escamba, que é o momento do surgimento das escolas de samba no Rio de Janeiro, no eixo Estácio Oswaldo Cruz, Deixa Falar, Vila Isabel, e o projeto agora é um romance sobre os negros cariocas na década de 50, que é uma coisa muito rica. É teatro experimental do negro, é o balé folclórico do Mercedes Batista, Solano Trindade, escola de samba chegando ao Abdias Nascimento, no teatro experimental do negro, muita coisa, a orquestra afro-brasileira, tudo isso acontecendo no Rio de Janeiro, num espaço mais ou menos delimitado. Então isso dá uma história, né? E é interessante, porque é uma história de inclusão, né? Exatamente. É a pequena história, né? Exato. Também, né? Que é exatamente nesse momento que se volta a discussão desse universo, né? Exatamente. Se volta a essa discussão, né? Uma coisa interessante, você sabe que a Lei Afonso Arinos, a primeira lei antirracista do Brasil, nasceu no ambiente do teatro experimental do negro de uma maneira muito interessante. Catherine Dunham, coreógrafa e bailarina norte-americana, veio ao Brasil, foi até a professora da Mercedes Batista, quer dizer, é a mãe da dança afro no mundo, né? Ela veio ao Brasil a convite do Teatro Experimental do Negro, e em São Paulo, onde ela foi fazer uma conferência, ela foi barrada num hotel. Isso deu uma repercussão muito grande. Aí o Afonso Arinos, que deputado ou senador na época, rapidamente fez um projeto
e foi aprovado. Quer dizer, nesse momento aí as coisas começaram a ficar visíveis, né? Porque até então não, isso é assim mesmo, né? Deixa para lá que isso é assim mesmo. Mas que ótimo. Bom, vamos esperar esses novos livros aí. Né? Uma alegria estar com você aqui, falando para esse público tão seleto, né? Tão importante. Muito obrigado a você. Muito obrigado. Não há como fugir à tentação. Sempre vamos enquadrar em uma escola qualquer veio literário que apareça. Mesmo aqueles velhos hiatos, como Augusto dos Anjos, terminam por cair num simbolismo qualquer. No entanto, a atual onda literária nos reserva surpresas. O novo romance do escritor Ricardo Lísia, O Céu dos Suicidas, lançado pela Alfagara, com seu suporte onírico, afasta-se das classificações, namora com o fantástico e com o realismo, mas não se apega a ninguém. Aliás, todo o trabalho de Lísias lida com o inusitado. Neste novo romance, ele conta de Ricardo, um colecionador compulsivo que se desfaz de todas as suas coleções e que vive amargurado com o suicídio de um amigo. Sua discussão passa pela teologia, no entanto, não se prende a ela. Há uma preocupação mais forte em entender os limites entre a vida e a morte, as perdas todas que se vão acumulando. Daí desenvolve um enredo ao mesmo tempo lírico e cruel. Os capítulos curtos dão agilidade à leitura, mas é impossível sair dela, prende superficialidades. Tudo no romance tem a força da verdade. Estes escritores contemporâneos e suas necessidades de inovação, este desejo incontrolável, tem duas faces. Pode resultar em belas inquietações ou em chatíssimos textos vazios, inócuos. O escritor Marcelo Carneiro da Cunha tem procurado pontos de inovação em seus romances e quase sempre com muita propriedade. Seu novo livro, Primeira Vez e Muitas Vacas, lançado pela Record, busca se reinventar na linguagem, não com malabarismos metafóricos, mas com um apurado trabalho de trazer novas conotações aos verbos. O enredo conta em primeira pessoa de Vita, uma adolescente que compactua com as amigas para que naquele verão percam enfim a virgindade. O surpreendente é a forma em que o romance está narrado. Embora seja o texto para adultos, toda a linguagem tem o tom da ingenuidade adolescente. Com isso, ele consegue transfigurar as expressões e, entre bom humor e lirismo, vai nos colocando diante do real, as imposições de pertencimento que a sociedade moderna nos impõe. Inovação com sentido e qualidade, O Céu dos Suicidas, de Ricardo Lísias, e Primeira Vez e Muitas Vacas, de Marcelo Carneiro da Cunha. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.